para o nosso companheiro pré-candidato a governador do estado de São Paulo, Altino. Opa, vai me avisando aí. Gente, ó, primeiro eu queria agradecer, tem muitos agradecimentos, não dá para agradecer assim, listar todo mundo, e boa parte da rapaziada, a galera, os companheiros e companheiras. A gente se encontrou em muitos momentos nas greves, nas mobilizações, nas ocupações, mas primeiro, obviamente, aqui, agradecer, eu vejo o pessoal de longe, eu sei que não é fácil, ainda mais um sábado à noite de frio. Nas ocupações, o frio é um pouco mais forte, então agradecer aqui os companheiros e companheiras que vieram das ocupações aqui para nos ajudar nessa mobilização e a gente fazer essa batalha. Os companheiros de metalúrgico da CSN, que vieram com uma atividade importante aqui da CSP com Luta, mas também vieram prestigiar, os companheiros estão na greve, quem já participou de uma greve no nosso país, quem já se enfrentou, sabe da dificuldade, sabe do risco da demissão, sabe da responsabilidade, mas os companheiros estão firmes e fortes na batalha, estão vendo a vida dura e como é a exploração e como é a sacanagem dessas empresas, ganhando bilhões e bilhões e não querem dar o mínimo, o reajuste, para pelo menos repor a inflação. Também queria agradecer os companheiros do campo que vieram também, vieram do interior, vários companheiros vieram do interior, também agradecer aqui a vinda aqui, e também o pessoal de São Paulo, Grande São Paulo, todo mundo aqui que veio aqui hoje. Também aqui estão os companheiros não só do PSTU, tem os companheiros do Polo Socialista Revolucionário, vários outros agrupamentos que também fizeram uso da palavra, tem vários companheiros que estão nos acompanhando, também pelas redes sociais. O Plínio mandou dizendo que não pôde vir hoje, mas gostaria de ter vindo. O Galo falou que viria dia 7, não pôde, vai estar na batalha aí. O companheiro Vidal do REP, Abdon aqui do Sintaema, vários companheiros dos vários sindicatos que já foram apresentados aqui, estamos na batalha. A juventude, os estudantes, que também estão aqui hoje presentes. Também queria falar que é muito legal quando a gente vê os nossos familiares, que também hoje estão presentes. E eu vou dizer quando eu fui no Jardim da União, a Vera estava com a gente. Foi uma das falas mais emocionantes, que é exatamente uma garota de 12 anos, eu acho que ela tinha 10, 12 anos, coisa assim, e ela no carro de som, que era na festa de comemoração dos vários anos de ocupação, onde ela fez uma fala muito emocionada. Peraí. Que ela falou do irmão dela, que nasceu na ocupação. Foi uma das falas mais emocionantes que eu tinha visto, muito politizada. O que eu quero dizer com isso? A minha filha também está aqui, os nossos filhos são parte dessa batalha, porque é o nosso futuro. E eles sabem disso. O filho do Marcha Lenta, vários outros companheiros, motoristas, caminhoneiros, que hoje são caminhoneiros. Com isso, eu quero dizer o seguinte, também aqui tem dois mestres capoeiros, o mestre Pajé, o mestre Gato, que também vieram nos prestigiar aqui. Então, tem muita gente aqui de luta, de batalha, dos diversos movimentos. Com isso, eu quero falar o seguinte, a nossa classe, os de baixo, nós estamos sofrendo barbaridade, uma coisa que às vezes a gente, ao não ter os números, às vezes a gente não tem a dimensão da desgraça que a gente está passando. E como o outro lado está ficando mais rico de forma impressionante, eu vou tentar contar alguns dados para vocês. Pincelei alguns, se eu não me perder nesses papéis aqui. Tem 19 milhões de pessoas todo dia acordam, 9% da população brasileira, que não tem a menor noção do que vai comer no dia seguinte. E vários companheiros que eu estou falando desta situação estão aqui, que acordam e não sabem exatamente o que vai comer no outro dia porque não tem dinheiro. E sabem do perrengue que é isso. Quero dizer para vocês que morreram no Brasil, morreram no mundo, mais de 6 milhões de pessoas, de acordo com os dados oficiais, mas a OMS lançou recentemente pela Covid, foram 15 milhões. Tem uma outra revista, o The Lancet, falou que foram 18 milhões. No Brasil, mais de 666 mil. Em São Paulo, 169 mil pessoas morreram por essa doença. Para começar, essa doença é parte do processo da destruição do meio ambiente, de forma desenfreada, que aconteceu na China, e essa relação criou essa desgraça que veio a Covid. Mas pior, na Covid, eles poderiam ter garantido a vacina para todo mundo, se tivesse quebrado a patente,
e não fosse dar dinheiro para essas empresas que estão por trás dessas vacinas, mas não quiseram quebrar patente, preferiram que tivesse 18, depende da conta aí, 8, 6 bilhões, morressem, preferiram que acontecesse isso. Na pandemia, aumentou o número do desemprego. Na pandemia, as pessoas foram desocupadas. Na pandemia, a desgraça aconteceu, muita gente foi para o home office, muita gente ficou sem emprego, sem condição de viver. Na pandemia, aumentou, inclusive com a guerra da Ucrânia, aumentou o preço do petróleo, aumentou o preço do combustível, do gás de cozinha, e boa parte da população brasileira começou a voltar a usar lenha porque não tem o mínimo de condições de comprar um gás de cozinha. Mas na pandemia, os bilionários ficaram mais bilionários do que antes da pandemia. Na pandemia, deixa eu achar mais uns dados aqui, é que eu estou cheio de papelzinho. A CCR, que domina as rodovias de São Paulo, que é dona da linha 8 e 9 aqui da ferrovia, que é dona da linha 4 e 5 aqui do metrô de São Paulo, não só ela, com outros agrupamentos, eles lucraram 3,45 bilhões em 3 meses. Eles tiveram a condição de ter um aumento de 401% em 3 meses, a CCR. A CSN, dos companheiros que fizeram greve lá, lutando por um salário de R$1.000 e poucos, R$2.000, menos de R$2.000, os caras lucraram, tiveram um recorde de 80 anos de 13 bilhões de reais. A Vale do Rio Doce, no primeiro trimestre, lucrou 23 bilhões de reais. O Itaú está rindo à toa, lucrou nesses 3 meses 15%, 7,33 bilhões. A Petrobras bateu nesse trimestre aqui um recorde de lucro por período deles de 44 bilhões. A Caoa Shelly, que a gente ficou zoando lá naquela manifestação que a gente fez, acho que foi na quinta, a cachorra Shelly, eles também, de uma empresa estatal chinesa cheio de bilionários, e a China não tem nada de comunista. É uma vergonha que ainda tenha gente da esquerda brasileira que diga que aquela porcaria é comunista, porque aquilo não é comunismo, porque não tem comunismo com bilionário, não tem comunismo com o rico enriquecendo muito mais e a gente se ferrando, não tem comunismo desse tipo. Isso é uma mentira. Vou dar mais algumas informações. Os 10 mais ricos do mundo dobraram a sua riqueza na pandemia, enquanto 99% da população diminuiu a sua condição de vida. E um dado que, no primeiro momento que eu vi, eu fiquei chocado, porque eu achei que era mentira. Mas pior que esse dado, essa desgraça que eu vou apresentar para vocês é verdade. 20 bilionários brasileiros, de acordo com a ONG Oxfam, 20 pessoas. Dá para a gente juntar aqui e fazer uma rodinha para ver quantos são 20 pessoas. 20 pessoas. Bilionários. Eles têm uma riqueza maior do que 128 milhões de pessoas. 60% da população brasileira. Sabe o que é isso? 20 caboclo, 20 peão, 20 tampinha, tem uma riqueza maior do que 60% da população brasileira. Nós temos que arrancar desses caras, rapaz. Não pode deixar a riqueza com eles. Nós temos que tirar o dinheiro deles. Não pode ser que a gente viva na miséria para sustentar 20 bilionários. Com esse debate aqui, eu quero dizer para vocês, nessa campanha eleitoral, nós somos daqueles que defendemos o socialismo. Nós achamos que esse socialismo não vai ser com decreto. Esse socialismo vai ser na marra, porque não tem na história qualquer coisa que a gente faça grande, grandiosa, que a gente mexa com alguma coisa potente, como é a riqueza desses bilionários, dos banqueiros, dos latifundiários, se não for na treta, se não for na mobilização, se não for na luta direta. E esse processo é o que a gente chama de revolução. 2013 foi um ensaio. E aquele ensaio de 2013, sabe contra quem foi? Sabe quem eram os governantes? Era o Haddad, o prefeito. O governador era o Alckmin. Teve manifestações, essa quadra aqui dos sindicatos metroviários, eu era o presidente, a gente organizou aqui as manifestações junto com o MPL. Fomos para as ruas. O Alckmin botou a tropa de choque, botou a PM. A Dilma disse, Alckmin, eu te ajudo, eu boto a Força Nacional, o Alckmin não pode deixar comigo que eu garanto. E era o Haddad e o Alckmin juntos, já naquele período contra a população, e foi porrada, e estávamos lá na porrada, pegamos gás lacrimogêneo e a turma não saiu da rua, e aquilo que era para esmorecer, não esmoreceu, se levantou de novo, invadiu o interior de São Paulo, invadiu o país, vários interiores de São Paulo, vocês sabem disso, lugares que não tinham nada, teve mobilização em 2013. Aquilo foi o ensaio do que pode acontecer. Agora o Haddad e o Alckmin, já naquele período, estava do lado dos bilionários. O Alckmin agora é o vice do Lula. Aliás, o Lula não está inovando muito, porque o vice dele anterior era o José Alencar, um dos maiores empresários de Minas Gerais, da Federação das Indústrias. Como é que a gente pode resolver qualquer pequena coisa da nossa vida
Se esses bilionários vão ficar mais bilionários, a gente vai sofrer e vai ter a nossa desgraça, como os números estão dando. Pois bem, esse Alckmin, ele é o carrasco de Pinheirinho. Esse Alckmin jogou mais de 2.000 policiais em cima de 1.600, 1.800 famílias lá em Pinheirinho. Esse Alckmin era o inimigo da educação. Esse Alckmin, nessa quadra aqui, tinha uma faixa gigantesca, com um desenho, com o Alckmin em cima do trem, com o dinheiro roubado do metrô, para as falcatruas, para essas multinacionais e para a turma dele. Pois bem, como pode ser que o Alckmin, junto com Lula, vai resolver qualquer coisa da vida nossa, da terra, para conseguir terra do campo, para conseguir a garantia da terra para aquele que está morando no seu local de trabalho, e garantir a melhoria do nosso salário e da nossa vida, se ele resolveu se juntar com os bilionários, como já tinha resolvido fazer isso no passado. O Lula comemorou que os bancos nunca tinham lucrado tanto como no governo dele, e ele teve razão naquele momento. O Lula comemorou porque diz que os latifundiários eram seus heróis. E eu digo para vocês, os nossos heróis estão aqui, são os sem teto, são os sem terra, são os grevistas da CSN, são os garis do Rio de Janeiro, são os metroviários, são os professores, é a turma do rap, é a turma da capoeira. Esses são os nossos heróis, aqueles que produzem, aqueles que estão embaixo contra essa riqueza exagerada, absurda, de 20 bilionários, ter mais do que 60% da população brasileira. Nesse sentido, aqui em São Paulo, tem um Tarcísio que é da turma do Bolsonaro. Nós somos contra a ultradireita, fizemos manifestações na rua, com tudo que é praga, para derrotar o Bolsonaro, sem ver a cara deles, sem se preocupar com a ideologia deles, porque na rua a gente queria derrubar o Bolsonaro. Nós também aqui, mas isso é uma diferença profunda. Nas ruas, a gente se junta com vários projetos diferentes para poder derrotar o governo Bolsonaro e outros processos que possam ocorrer. Mas no processo eleitoral, como alternativa de sociedade, digo a vocês, o nosso projeto não é o do PT, não é o do PSOL, não é o projeto do Ciro Gomes, não é o projeto dessa turma, porque o projeto deles é manter a vivência com esses bilionários, e o nosso projeto é o inverso. O nosso projeto é tirar a riqueza deles, devolver a riqueza que eles nos roubaram, porque a riqueza é nossa e deveria ser nossa. Nós queríamos que os trabalhadores da CSN fossem donos da CSN, eles pudessem se auto-organizar e dizer a forma melhor de fazer, decidir o seu salário, a sua jornada de trabalho e aquela riqueza resolver a vida deles e da sociedade. Nós queríamos que na escola a professora Flávia e todos os professores que estão aqui pudessem escolher os seus diretores junto com a comunidade, junto com os demais trabalhadores da escola, junto com os estudantes, para decidir a forma e a melhor forma de organizar. Nós queríamos decidir toda a grana que vai para a educação e a forma como for fazer. Nós queríamos que os metroviários e ferroviários não dessem um tostão furado para a CCR, que essas empresas fossem todas estatais, não desse lucro para esses caras e a gente voltasse, reduzisse a tarifa, como é o nosso projeto, até a tarifa zero. O dinheiro que foi dado para a CCR, agora, recentemente, já é um dinheiro suficiente, por exemplo, para zerar a tarifa do metrô de São Paulo só do setor estatal. Não é tão difícil quanto parece. O problema é que todos os governos têm como uma tarefa única: como tirar o dinheiro da população, dos trabalhadores, para dar dinheiro para os bilionários das diversas formas, através da dívida pública, através dos impostos, de todas as formas, através do nosso salário arrochado. Aqui em São Paulo, nós não estamos com Haddad. A nível nacional, nós não estamos com Lula e Alckmin. Aqui nós estamos contra a ultradireita. E também queria dizer para vocês que nesta eleição, e aí eu vou falar para a militância do PSTU, mas também para os companheiros e companheiras do Polo Socialista Revolucionário. Nestas eleições, nós vamos ser bastante espremidos, porque a gente não vai ter tempo na TV. Nestas eleições, nós vamos ficar ainda com uma porcentagem pequena, não vamos ver como é que vai ficar esse trabalho. Mas queria dizer para vocês, é para a gente ir com orgulho, porque aqui está aquela turma que não se vendeu, aqui está aquela turma que quer dizer o seguinte: com bilionário aqui não tem vez, é o inverso. Nós queremos inverter a ordem. Aqui estão aqueles que lutam todo dia, aqueles que fazem greve, mobilizações, manifestações, de cada um da sua forma, luta dos de baixo contra os de cima. Quando a gente vê uma greve da CSN, é uma felicidade, saiba os companheiros da CSN disso. Vocês fazendo greve aqui, todos os trabalhadores daqui ficam atentos ao que vocês fazem, porque a gente quer que vocês façam o correto, dê certo e lutem contra a burocracia sindical de vocês. Mas mais que isso,
Nós não queremos mudar esta sociedade. Nós não queremos passar o resto da nossa vida enxugando o gelo, lutando para depois a inflação comer o nosso salário, lutando e os caras privatizando tudo, lutando e os caras tirando dinheiro através da dívida pública, lutando e despejando a gente. A gente não quer passar o resto da nossa vida assim. O que nós queremos é que a terra seja nossa. O que nós queremos é que todos os latifundiários deixem de ser latifundiário para ser do povo trabalhador que está no campo e aqueles que precisam trabalhar. E para concluir, companheiros, eu queria, porque o Alckmin falou que cantou a Internacional, na verdade não cantou, né? Ele aplaudiu a Internacional e a gente tirou uma onda, porque como é que é? O Alckmin agora virou socialista, o Alckmin não é socialista, o PSB não é socialista, a China não é comunista, isso não é verdade, e eu só queria citar uma frase do hino da Internacional para ver se isso é verdade. Tem uma das frases da música: senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum, sejamos nós que conquistemos a terra-mãe livre e comum. Para não ter protestos vãos para sair deste antro estreito, façamos por nossas mãos tudo a que nós diz respeito. O que Alckmin tem a ver com isso? O Alckmin é o Senhor, o Alckmin é o nosso algoz, e o Lula, ao se juntar com o Alckmin, ele faz parte desse processo de lutar contra o povo trabalhador. É uma mentira que o Lula e o PT e o Haddad vai defender a classe trabalhadora. Vamos lutar contra a ultradireita, mas de projeto de país, vamos defender com unhas e dentes. Não pode ser que cada trabalhador que esteja aqui e do lado de fora passe o resto da vida escolhendo o patrão que vai nos matar todos os dias para aumentar a riqueza desses bilionários. Vamos junto na batalha, no projeto socialista revolucionário, para mudar de verdade esse país.